Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não. Para mim é motivo de alegria estar aqui nessa noite, cultuando ao nosso Deus. Bem verdade que foi corrido hoje. Saímos da UERN, era 5:30 da tarde, mas todo o esforço é válido para adorar o nome de Jesus. Graças a Deus que chegamos aqui. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao irmão Bento por esse convite. Primeira vez que eu estou ministrando aqui, já estivemos em outras vezes, inclusive com o Congresso dos Militares em 2017, né? E graças a Deus, que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Agradecer ao pastor Hélio, pela confiança, os demais companheiros, qual que eu tenho o prazer de rever, Sargento Francisco, Cabo Garcia, que veio do Odete Rosado para cultuar a Jesus conosco, meu amigo Bruno e Selimar, para mim é um prazer estar revendo todos vocês. Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 46. Eu tinha preparado uma outra coisa, mas quando nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, temos que fazer aquilo que o Espírito coloca em nosso coração. Irmão Calafange, para mim é um prazer também estar aqui. Para mim você é um grande mestre no ensino na escola bíblica dominical. Para mim a responsabilidade hoje é dobrada, mas Deus há de nos ajudar. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dar glória a Deus? Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é um pouco atípico dos demais 65 livros da Bíblia Sagrada, porque esse compêndio de 150 canções, dividido originalmente em 5 partes, ele é o Inário de Israel. Esse livro, ele está dividido em algumas classes. Por exemplo, os Salmos 120 aos Salmos 134, nós vamos encontrar na epígrafe do Salmo cânticos de degraus ou cânticos de romagem. Esses salmos eram entoados quando o povo estava vindo para as festividades em Jerusalém. Em uma das 3 festas, na Páscoa, em Pentecostes ou na festa dos tabernáculos, o povo vinha peregrinando no deserto e louvando a Deus, cantando esses salmos, relembrando a peregrinação que o povo passou do Egito para a terra prometida.
Existem os cânticos de lamentos, como o cântico do Salmo 51 do rei Davi. Quando Davi pecou, adulterou com Batseba, a Bíblia diz que ele ficou em um momento de angústia muito grande. E a história desse salmo vai dizer que Davi passou 2 anos sem louvar. Davi passou 2 anos sem pegar os seus instrumentos e louvar a Deus. E a história desse salmo, Salmo 122, diz que alguém visitou a Davi e fez um convite a ele. E disse: Davi, eu quero que você vá a um lugar especial comigo. Davi talvez tenha pensado que era celebrar alguma festa. Davi talvez tenha pensado que seria alguma comemoração em especial. Mas alguém convidou Davi a ir à casa do Senhor. Aí Davi escreve o Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existem os salmos de ação de graça, a qual o Salmo 46 está inserido. Esse salmo, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, é um salmo tão poderoso que muitos pensam que quem escreveu ele foi o rei Davi, mas não foi. Esse salmo é conhecido na história da igreja como o Salmo de Martinho Lutero. A história do reformador diz que quando ele estava passando por momentos de lutas, por adversidades, ele entoava o Salmo 46 e ele escreveu um hino chamado Castelo Forte ao Nosso Deus, a qual ele faz uso de passagens do Salmo 46. Tão poderoso é esse salmo em momentos de dificuldades. A gente sabe e conhece a história do povo de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito com o seu braço forte, a Bíblia diz que Deus conduziu ao povo a promessa que ele havia dado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Quando o povo estava em peregrinação no deserto, Números capítulo 16 diz que um homem chamado Coré, ele se levantou em rebelião contra Moisés e Arão. Ele juntou mais alguns outros componentes, entre eles Datã e Abirão. E eles chegaram, pastor, para Moisés e para o povo e disseram: nós também podemos queimar incenso, nós também podemos liderar como vocês lideram. Mas entendam uma coisa nessa noite: quando Deus nos chama para a salvação, Ele não faz acepção de pessoas. Mas quando Deus nos levanta com ministérios específicos, Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, porque a soberania é dEle em nossas vidas. E Datã e Abirão se levanta contra Moisés e Arão, a ponto que Moisés vai orar ao Senhor e vai chegar diante da nação e vai dizer: olha, Deus vai intervir no negócio. Se Deus é na minha vida, Ele vai fazer algo e algo diferente nesse negócio, nessa rebelião. A Bíblia diz em Números 16 que a terra abriu uma boca, o chão se abriu e engoliu a Datã, a Abirão e a Coré com os seus filhos e os seus bens. Mas no capítulo 26 do mesmo livro de Números, uma coisa me chama a atenção, irmão Bento. Números 26, versículo 11 diz que os filhos de Coré sobreviveram. Deus separou uma parte dos filhos de Coré para continuar adorando e bendizendo o seu nome. E quando Deus levanta reis para governar Israel, a Bíblia diz que durante 40 anos Saul governou sem arca, Saul governou sem presença, a ponto de ser desprezado por Deus.
E agora Deus vai levantar Davi, homem segundo o seu coração. E Davi era um adorador. Davi foi um homem que impactou o coração de Deus, a ponto de Deus dizer: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. E Davi agora ele vai instituir o culto de adoração a Deus. A história diz que Davi, lá em 1 Crônicas 23, Davi vai selecionar 38 mil levitas. E ele agora vai fazer a divisão daqueles que vão administrar o culto ao Senhor. Ele vai separar 4 mil para promover a obra. Ele vai levantar 6 mil juízes e oficiais. Ele vai levantar 4 mil porteiros para estar nas portas, recebendo os irmãos, como os irmãos estão ali na entrada. E quando Davi vai chegar no momento de selecionar os cantores, ele seleciona 4 mil cantores para estarem todos os dias louvando no templo. Davi vai escolher os filhos de Asaf. Seleciona os filhos de Asaf. Davi vai selecionar os filhos de Jeduntum. Davi vai levantar os filhos de Etã. E parece-me que estou vendo a cena, pastor Hélio, em que quando Davi estava selecionando esses cantores que estavam adorando no templo, quando ele termina esses nomes, alguém chega e diz: pronto, Davi, a lista está completa. Aí Davi disse: não, ainda tem os filhos de Corá. Oh, bendito seja Deus. Mas alguém disse: eles estão debaixo de uma maldição. Eles estão amaldiçoados, a ponto que nós não temos comunhão com eles. Aí Davi disse: mas o Deus a qual eu sirvo é Deus de uma nova história, é Deus que reescreve novamente a história do homem. Ainda que tudo pareça perdido, ele tira o homem do monturo, aleluia, dá um banho de regeneração, irmão Bento, e coloca em lugar de príncipe para adorar o nome dele, para que todos reconheçam Deus na nossa vida. Davi agora levanta os filhos de Coré. Mas a história diz que Davi passa, o seu filho Salomão vai construir o templo. E o templo de Jerusalém era muito magnífico. O templo era muito belo e tinham 12 portas que davam acesso ao templo. Existiam portas famosas como a porta famosa, a porta formosa, aonde os filhos de Asaf cantavam, aonde aqueles mais influentes nos louvores cantavam. Existia a porta das ovelhas, aonde passavam as ovelhas para o sacrifício. Era uma honra cantar naquelas portas. Mas a história diz que os filhos de Corá só cantavam na porta oriental. A porta oriental era comumente fechada, porque existia uma tradição entre os judeus que quando aquela porta oriental se abrisse, entraria por ela o Messias, o Cristo que eles ainda esperam. E ninguém passava pela porta oriental. Ninguém entrava pelas portas. Aí disseram: olha, eles estão cantando, mas vamos deixar ele no cantinho, vamos deixar ele cantando na porta fechada. Mas quem disse a mim e a você que Deus não recebe louvor de portas fechadas? Enquanto a porta estava fechada, eles continuavam louvando e adorando o nome do Senhor. Eu sei que é difícil cantar em porta fechada. Eu sei que é difícil cantar, adorar, glorificar a Deus quando ninguém está vendo, quando todos te desprezam, quando viram as costas para você, quando nem a paz do Senhor te dá. Mas os filhos de Corá nos ensinam uma lição nesta noite: a porta está fechada, continue adorando. Ninguém está te vendo, continue glorificando, porque uma hora, a sua hora vai chegar.
A história desse salmo diz que o contexto dele é uma invasão de Senaqueribe a Jerusalém. O exército de Senaqueribe se levanta contra a nação no ano de 701 a.C. E o exército de Senaqueribe era poderoso. 185 mil homens sitiaram Judá. Tomaram 46 cidades fortificadas. E agora a ameaça de guerra bateu na porta de Jerusalém. A história vai dizer que um homem chamado Rabsaque, que era porta-voz de Senaqueribe, vai até Jerusalém. E ele vai levando cartas de ameaça do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. A Bíblia diz que quando Ezequias recebe aquelas cartas, ele entra para o templo do Senhor. Porque tem momentos, irmãos, em nossa história que é só entre nós e o nosso Deus. Vai ter momento na sua vida que o pastor Hélio não vai estar por perto para te auxiliar. Vai ter momentos em sua vida que a sua companheira de ciclo de oração vai estar ausente. Mas tem uma coisa: Deus estará presente na sua história. E quando Deus está na história, algo acontece. A Bíblia diz que Ezequias, ele ora e ele chora de uma forma tão dramática que ele vai chamar a atenção de Deus, expondo as cartas de ameaça. E Ezequias vai chegar ao ponto, irmão Bento, de dizer: olha, Senhor, esta carta foi mandada para mim, mas era endereçada ao Senhor. Porque Senaqueribe está dizendo nas cartas aqui que ele vai afrontar o Deus de Israel, que assim como ele assolou as demais nações, assim como ele quebrou o braço do Egito, ele vai entrar nos limites da cidade, ele vai escravizar o povo. A carta está dizendo que o povo vai se alimentar de esterco e vai tomar urina. Aí a Bíblia diz que Deus toma o profeta Isaías. Oh, glória! Aí Deus manda dizer a Ezequias: olha, não se preocupe com as ameaças, porque eu vou entrar em cena. Oh, glória! Porque o Deus dos salmos românticos e poéticos, como o Salmo 23, que Davi expôs em um romantismo muito grande com o pastor, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o mesmo Deus que age com justiça no Salmo 46. Agora Deus vai se apresentar como um poderoso general diante do seu exército. E a história desse Salmo 46 vai dizer que os filhos de Corá continuavam cantando nas portas, na porta oriental. Oh, irmãos, cantar continuamente em porta fechada não é fácil. Você acha que não bateu desânimo, irmão Bento, nesses homens, de ver os filhos de Asaf sendo aplaudidos, de ver os filhos de Jedutum sendo honrados, e eles cantando na porta fechada, sendo humilhados e desprezados? Talvez, pastor Bernardo, uns olhavam para os outros e diziam: vamos desistir, vamos entregar a nossa carteira de levita, vamos entregar o nosso ministério, porque ninguém vem, ninguém cultua, ninguém adora, nós estamos sozinhos. Aí um deles se levanta e recebe uma revelação do Salmo 42 e diz: assim como as corças anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. Oh, aleluia! A minha alma tem sede do Deus vivo. Aí ele pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? As minhas lágrimas servem de mantimentos de dia
dia e de noite, porquanto dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí ele olha uns para os outros e dizem: por que está abatida a minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Pois ainda o louvarei, eu louvarei o Deus da minha salvação. Ei, continua louvando, mesmo que a porta esteja fechada, porque o milagre é feito também de porta fechada. Tocaram a buzina, a guerra vai começar. Israel está sitiada, Jerusalém está sitiada. Todos os filhos de Asaf correram, os filhos de Jedutum correram, e os filhos de Corá estavam na porta oriental adorando a Deus. Aquilo chamou a atenção do sacerdote que mandou chamá-los. Quando eles chegam dentro do templo e têm a oportunidade de louvar a Deus, aí Deus dá o Salmo 46 para os filhos de Corá. Oh, glória! E eles vão começar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é bem presente. Não é apenas presente, é bem presente. Isso quer dizer que Ele está bem próximo de nós nos momentos de dificuldade. Ei, está na enfermidade, Ele vai afofar a tua cama, Ele vai te agasalhar na tua cama. Está sentindo solitário, desprezado, Ele é o companheiro das horas incertas. Ele não nos deixa. Aleluia. Nós estamos há quase um ano em quarentena, em restrições, diante de um vírus que tem sacudido o planeta Terra, onde tem instaurado o caos em todas as 4 cantos da Terra. Especialistas, eu estava lendo um artigo, a própria redação do Enem hoje foi sobre depressão, a doença do século. 1 em cada 20 pessoas do mundo estão depressivas. É uma das maiores causas de afastamento de empregos, é a depressão. Especialistas já disseram que muitos ficarão com transtornos irreversíveis após essa pandemia. Os cristãos estão sendo perseguidos de uma forma terrível em todo o mundo. A igreja tem que ligar o sinal vermelho de alerta, porque quando nós confrontamos, pastor Hélio, esses acontecimentos com a Bíblia Sagrada, é o céu que está dizendo para nós: prepara, porque o noivo está voltando. Esses acontecimentos não vão ficar por aqui. Essa vacina não vai ser a solução para o mundo. Virão coisas piores e terríveis. Isso é Deus dizendo: meus filhos, corra para os meus pés, porque os dias vão ficar difíceis. Mas nós temos uma fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. No versículo 7,
Ele diz: olhe para a sua esquerda, 1000 vão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? A igreja está no lugar mais seguro da terra, é debaixo das asas daquele que Malaquias, escrevendo no capítulo 4 e no versículo 2, ele diz: para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e ele vai trazer salvação debaixo das suas asas. A igreja tem refúgio, a igreja tem fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor. Descansa no meio da guerra. O pau pode estar quebrando lá fora, o bicho pode estar pegando lá fora, o inimigo pode sitiar. O salmista disse que ainda que o exército se levante contra mim, ainda que uma guerra me cercasse, mas em ti eu confiarei, Senhor. A sua confiança está em quem? Está no prefeito que foi eleito? Está no presidente da república? Ou está naquele que está sentado em um alto e sublime trono? O mundo pode estar um caos, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo, mas deixe-me dizer uma coisa: Ele continua com o controle de todas as coisas das suas mãos. Nada saiu ao controle de Deus. Oh, glória a Deus. No versículo 2 e 3, o salmista vai citar algo terrível. Ele vai dizer: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. No dia 26 de dezembro de 2004, as águas rugiram, os montes se transportaram para o meio dos mares, lá na Ásia, no país da Indonésia, aonde um terremoto em alto mar de magnitude 9.1 sacudiu a Indonésia, e foi um tsunami tão grande que mais de 300.000 pessoas morreram. Os físicos, os geógrafos disseram que alterou o eixo da terra. Os montes foram para dentro das águas, as águas rugiram com a sua braveza, mas Deus continua no controle de todas as coisas. A estratégia de Senaqueribe, ele disse: vamos sitiar, vamos fechar as passagens de água. E eles taparam as entradas de água em Jerusalém. Jerusalém não tinha rios como as outras cidades. Quem abastecia Jerusalém era a fonte de Siloé. Mas Deus já tinha preparado o coração do rei Ezequias. Ezequias já tinha escavado um arqueduto até a fonte de Siloé. Quando Senaqueribe fechou as portas das águas, Israel estava abastecido. Aí o salmista vai dizer: há um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que é isso? O mundo está em guerra, a igreja está em paz, porque existe um rio que alegra a cidade de Deus. Jesus dizendo lá em João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Dentro de cada crente tem um manancial, dizendo de dia e de noite: descansa, descansa, a minha paz está sobre vocês. O diabo pode até ter dito: eu vou jogar a seta da pandemia, eu vou sacudir a igreja,
igreja, eu vou tirar o ânimo dos cristãos. Eles vão ver como agora muitos não vão para a igreja. Foi ao contrário, irmão Bento. Enquanto o parafuso apertava, a igreja se ajoelhava e dizia: Senhor, o mundo está perdido, mas a igreja continua confiando em Ti, ó Deus. Virá a providência no meio da crise para vocês. Quando Israel saiu do Egito escravo, mas Deus colocou no coração das hebreias para chegarem para as egípcias e pedirem ouro e pedirem prata, e Deus trabalhou no coração das egípcias e deram ouro, deram prata, deram dinheiro, deram tudo. Quando Israel saiu do Egito, não saiu quebrado não, irmão Bento. Não devia para ninguém. Israel saiu do Egito cheios de riquezas. Deus, Ele trabalha, irmãos, como nós não compreendemos. Eu preciso correr. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Sabe por que tua casa não ruiu? Porque o alicerce da tua casa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi cantado nesta noite aqui: o barco que ele está, ele não afunda. Eu não sei quantos açoites o teu barco já levou, eu não sei quantos para lá e para cá o teu barco já levou, mas receba de Deus esta palavra: o teu barco não vai a pique. Existe um capitão experiente dentro do seu barco, e de guerra ele entende, e aonde ele está, a bonança vai acontecer. Está açoitando, está balançando, mas daqui a pouco ele tem experiência com a natureza respeita ele, o vento conhece, aleluia, a voz desse Deus. Ele vai dizer: acalma-te, vento, para-te, mar, e vai haver bonança na sua vida. 2020 já passou, 2021 Deus está reescrevendo histórias novas, tem novas oportunidades, tem portas novas sendo abertas para você. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra nessa noite. Eu vou correr. Até o versículo 9, eram os filhos de Corá adorando a Deus. Mas Deus gostou tanto do louvor, Deus se agradou tanto dessa adoração do Salmo 46, que o versículo 10, pode perceber na sua Bíblia, está na primeira pessoa. Até o versículo 9, a terceira pessoa. Deus Deus faz, Ele faz. Quando chega no versículo 9, no versículo 10, aí Deus diz: agora é comigo. Oh, glória. A história vai dizer que Deus toma um dos filhos de Corá em profecia dentro do templo, e ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Aí a multidão dentro do templo se levanta e cita o versículo 11, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A história diz que Deus envia um anjo. Oh, que Deus tremendo, irmãos. O Deus que você serve é Deus grande. Não precisou enviar Miguel, homem de guerra, anjo de guerra, não. Foi um anjo escolhido por Deus. Estava lá os assírios tocando tambores na madrugada.
festejando a derrota de Israel. Aí a Bíblia diz que um anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185.000 naquela noite. Porque Deus, irmãos, Ele está na frente da igreja. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai atento e vede o livramento do Senhor para convosco. Ei, não se preocupa, Ele está no controle de todas as coisas. Um dia, pastor Hélio, eu encerro agora, eu estava de serviço, um dia de domingo como esse, 7h da noite, lá no centro da nossa cidade. Estava na minha viatura patrulhando o centro da cidade, quando um senhor nos parou, nos abordou e disse: aquele senhor precisa de ajuda. Um senhor estava montado em sua motocicleta ali na calçada do Banco Itaú, em frente à praça do Mercado Central. Quando eu cheguei perante ele, Calafange, um senhor de cerca de 50 e poucos anos de idade, montado na motocicleta, de cabeça baixa e lágrimas escorrendo sobre o tanque daquela motocicleta. Quando eu bati no ombro dele, eu pensei que ele tinha sido assaltado. Quando eu bati no ombro dele, eu disse: Senhor, o que é que eu posso fazer pelo Senhor? O que foi que aconteceu? Ele olhou para mim com os olhos marejando em lágrima, pastor Bernardo, e ele disse: policial, tire a sua arma da sua cintura, coloque ela na minha cabeça e atire agora, porque eu quero tirar a minha vida. A minha vida perdeu o sentido, não faz mais sentido eu viver. Eu olhei para ele naquela hora, cheio de Deus, e disse: o sangue de Jesus Cristo te repreenda, ó diabo. Eu olhei para aquele homem e disse: olha, diabo, você queria ceifar a vida deste homem, mas Deus chegou primeiro. Quando Deus chega, aleluia, Ele dá o livramento. Sabe por quê? A esposa daquele homem era uma serva de Deus, eu estava em casa orando por ele, e eu disse àquele homem: desça dessa motocicleta. Ele desceu com os olhos banhados em lágrimas. Deus me revestiu de uma autoridade naquela noite, e eu ali orei por ele na calçada do Banco Itaú. Passei uns 10 a 15 minutos orando por ele. O povo passava e achava estranho, uma viatura de polícia, 2 policiais orando pelo homem ajoelhado na calçada do Banco Itaú. Eu não estava muito interessado em saber o que era que o povo pensava. Eu queria ver o que era que Deus ia fazer naquela vida. E nós oramos, repreendendo o espírito de suicídio, o espírito de morte. Quando nós terminamos de orar, a ele disse: agora eu quero que você ore de novo, porque eu quero me reconciliar com o meu papaizinho do céu. Nós oramos de novo. Quando eu terminei de orar, aí ele disse: irmão, eu vou te pedir um favor. Eu disse: diga, meu filho, eu vou com você até para o céu agora. Ele disse: agora leve a minha motocicleta, eu não tenho condições de pilotar a minha moto. O homem foi tão cheio de Deus que ele estava todo se tremendo. Colocamos ele na viatura, levamos eles até o bairro do Sumaré. Quando cheguei no Sumaré, bati na porta da esposa dele, da casa dele. Veio de lá uma mulher sofrida, uma mulher com um semblante sofrido, decaído, de quem já tinha uma guerra perdida. Quando ela olhou para nós, viu uma viatura com o marido dela, ela quis desmaiar. Eu segurei ela nos braços, eu disse: mulher, aquieta o teu coração, porque Jesus chegou na causa. Oh, bendito seja Deus. Quando eu estava entregando o esposo, a esposa, o homem saiu correndo no meio da rua. O homem foi tão cheio de Deus que ele saiu correndo e eu saí correndo atrás. Ele andou umas 7 casas, depois da casa dele tinha um portão aberto, essas casas que são todas iguais da Caixa Econômica. E o homem emburacou dentro do portão aberto. Quando eu cheguei, que entrei,
Estava havendo um culto de senhoras de adoração a Deus naquele lugar. Era o ponto de pregação da Assembleia de Deus, Sumaré número 7. Quando eu entrei com o homem, as senhoras estavam cantando, o playback foi embora, as irmãs se abraçando e falando em línguas estranhas, chorando. Eu sem entender nada, o homem se ajoelhou no meio da igreja, o pastor veio, abraçou ele, começou a chorar com ele, e ele dizia, ele gritava, ele dizia: obrigado, igreja, por não ter desistido de mim. Hoje eu me encontrei com esse Jesus, está lá em Sumaré 7, servindo ao Senhor com alegria, porque quando Jesus chega na causa, irmãos, não existe impossível para esse Deus. Ele vai além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, mas uma coisa eu sei: o general de guerra está passando em revista a tropa dele nesta noite. Ele vai entrar na tua guerra, ele vai chegar na tua peleja. E tem uma coisa: quando ele chega na peleja, não existe poderoso. Todos têm que reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Aleluia. Não esteja pensando que o teu marido vai morrer na cachaça, porque não vai, não. Não esteja pensando que o seu filho vai morrer na farra, na droga, vai, não. A tua filha não vai morrer na prostituição, não. Existe promessa de Deus sobre a nossa vida e sobre a palavra dele, e ele vela para cumprir. Continua cantando mesmo que a porta esteja fechada. Continua adorando a Deus com alegria, e saia desta noite com uma certeza: Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.